A Maria José, Deus abençoe. Estamos chegando aí para a gente ministrar a palavra do Senhor. Eu convido você, que estiver em casa aí, tiver acesso à sua Bíblia, que você possa abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Lucas, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 43, diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do seu tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Queridos, nós temos falado na igreja durante este ano, temos falado muito sobre a cultura do reino de Deus. Nós sabemos que nós vivemos no reino de Deus. Nós estamos nesse mundo, estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós somos de uma pátria superior. Nós somos da pátria celestial. Nós estamos passando um tempo aqui, mas a pátria que nos espera, ela é de outro lugar, ela é do céu. Então nós vivemos neste mundo como embaixadores de Deus, representando o reino de Deus na terra, representando o reino de Deus neste planeta. Onde você está, onde você estiver, ali é uma embaixada do reino de Deus na terra. É uma embaixada do céu na terra. Por isso que a sua presença em determinados lugares, ela faz uma diferença muito grande. Porque você leva as normas do reino para aquele lugar. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela não é regida pelas leis brasileiras. As leis brasileiras não têm nenhum poder naquele lugar. Assim como qualquer embaixada do mundo, ela é regida pela lei do país do qual aquela embaixada representa. Assim também é o povo de Deus. Nós, enquanto embaixadores de Deus, e a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, nós representamos o reino de Deus nessa terra, e nós somos regidos não pelas leis da terra, mas pelas leis do reino do qual nós pertencemos. Se assim eu creio, e aí eu não estou dizendo que nós não estamos sujeitos às leis da terra, estou dizendo que a lei que nos rege, ela é maior do que a lei da terra. Ela é uma lei de uma pátria superior. Nós fazemos parte desta pátria. Bom, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler? Então, amados, nós temos falado sobre reino de Deus, cultura do reino de Deus. O que Jesus veio implantar? Ele veio implantar a cultura dele para nós. Cultura de paz, cultura de tranquilidade, cultura de harmonia. Tudo isso faz parte do reino de Deus. E o ser humano, o homem que conheceu Jesus, que começa a fazer parte desse reino, que começa a fazer parte do reino de Deus nessa terra, ele tem então que começar a se enquadrar no sistema de Deus.
ele tem que começar a se enquadrar naquilo que o Senhor veio nos ensinar, aquilo que o Senhor veio trazer para nós. Quando a palavra do Senhor diz que Ele nos trouxe paz, essa paz tem a ver com a cultura do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para o homem no seu comportamento diário, o homem que já conheceu Jesus, o homem que já é um embaixador de Deus nessa terra, e de repente esse homem tem comportamentos que não tem muito a ver com as normas que governam o reino de Deus, ele precisa crescer e melhorar. Porque nós estamos numa escola, num tempo de desenvolvimento, nós estamos num período de aprendizado. E enquanto nós formos ignorantes a respeito de alguma coisa, Deus não nos toma por culpado. Ele nos toma por culpado quando nós já perdemos a ignorância. Mas nós não podemos, com medo de viver uma vida mais elevada, deixar de adquirir conhecimento para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Às vezes há algumas pessoas que não se envolvem com o reino de Deus porque ele não quer compromisso, porque ele sabe que quando ele deixar de ser ignorante a respeito das coisas de Deus, haverá uma cobrança maior sobre a vida dele. Então, às vezes ele fica apático de longe porque ele acha que assim ele não sofre nenhum tipo de punição. Então nós temos aqui nesse texto, onde o Evangelho de Lucas narra para nós que não há árvore boa que dê mau fruto. Então toda árvore humana, ela é uma árvore ruim. Nós sempre produzimos frutos ruins, não tem como a gente produzir um fruto bom, exceto quando somos transformados pela graça de Deus e Deus muda a nossa cultura. A partir daí nós começamos então a viver um outro tipo de vida. Aí passamos a respeitar o nosso semelhante, passamos a respeitar os nossos cônjuges, passamos a respeitar os nossos contratos, passamos a respeitar os valores do reino de Deus, como valores que nós pregamos, como valores que nós acreditamos. E se nós acreditamos em um valor, nós temos que não só viver sobre ele, mas temos que falar dele, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, conforme está escrito aqui no último versículo desse texto. Não tem como nós cremos em alguma coisa do qual os nossos lábios não diz, não fala, não apregoa. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto de discernimento. Ele é um texto de discernimento. Por quê? Porque Jesus está dizendo que se eu estou produzindo aquilo que não é bom, é porque eu realmente ainda não me tornei um cidadão do céu. Porque quando eu me torno um cidadão do céu, automaticamente eu vou me enquadrando na bondade de Deus, aquilo que Deus comungou comigo. Eu disse isso no domingo passado na igreja. Nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, nós não somos oniscientes. Por quê? Porque são atributos de Deus, incomunicáveis. Deus não comunica com o homem, Ele não permite que o homem tenha, não só o homem, mas nenhuma criatura no céu, na terra ou debaixo da terra. Nenhum ser no universo, ele tem esses atributos de onipotência, onisciência, onipresença. Onisciência porque Deus sabe tudo que pode ser sabido. Onipresença, Ele está em todos os lugares onde se faz necessária a sua presença. Onipotência, Deus tem todo o poder. Esse atributo divino, Ele não comunicou com ninguém. Mas Deus também, Ele é santo, né? Deus, Ele é amoroso, Ele é amor, né? Deus, Ele é também imutável. Também esse atributo Ele não compartilhou com o ser humano. Mas uma das coisas mais importantes de Deus, que é o amor, você imagina se Deus não fosse bom, se sendo um ser onipotente, onipresente, onisciente, se Ele fosse maligno. Você já pensou nisso?
Mas não, ele é bom, ele é moralmente bom, ele é moralmente santo. Então ele comunga conosco essa capacidade de amar. Deus colocou do amor dele em nós para que nós pudéssemos ter essa capacidade de amar, de fazer o bem, de estender a mão, de valorizar. Então Deus comungou conosco esse seu atributo moral, que é o amor. O motivo de Deus é amor. Então, quando nós olhamos para esse texto, e eu estou dizendo para você que esse texto é um texto de discernimento, quando eu leio ele é para discernir que tipo de homem eu sou baseado numa árvore. Então Jesus está dizendo, olha, se você é uma árvore boa, então você vai produzir bons frutos. É natural. Não tem que se esforçar para fazer isso. Faz parte da árvore boa produzir bom fruto. O que é uma árvore boa do que Jesus estava falando? Ele estava falando de árvore boa como árvore frutífera. Árvore cuja fruta as pessoas poderiam comer. Mas tinha aquelas árvores que elas tinham fruto também, porém o seu fruto era um fruto maligno, venenoso, que as pessoas não poderiam comer. Então, aí a palavra de Deus diz que o homem do seu coração, de onde procede as intenções, se o coração é um coração bom, que foi transformado por Cristo, não porque já existia bondade, mas porque o amor de Deus comungado conosco permitiu que este coração agora se tornasse um bom coração, porque outrora ele não era. Outrora ele era espancador, mentiroso, desonesto, corrupto. Mas quando Cristo entrou nesse coração, ele transformou esse coração em um coração diferente. Em um coração amoroso, em um coração honesto, em um coração agora que não é mais violento, não é mais espancador, que é correto, que diz a verdade. Então ele entra nesse coração e ele transforma este coração. Então Jesus deixa essa palavra para nós como um aferidor, sabe? Que nos dá discernimento de que tipo de árvore nós somos no Evangelho. Porque se eu estou produzindo fruto ruim, eu tenho que entender o seguinte, a Bíblia está dizendo que eu ainda sou muito ruim, eu preciso melhorar muito. Veja que a Bíblia não está descartando a pessoa, só está revelando para essa pessoa que o coração dela é um coração ruim. É um coração que não cuida da esposa, é um coração que não cuida dos filhos, é um coração que não é fiel nos tratos, que não é fiel nos negócios, cuja boca não fala a verdade. Mas é um coração que já conheceu Jesus e a probabilidade desse coração mudar de água para vinho é muito fácil. Como fácil, pastor? É só você crer na palavra que você abraçou. Não é meu esforço que me faz transformar, é me entregar a palavra de Deus e deixar ela me moldar. Quem me molda é a palavra de Deus. Eu de mim mesmo não teria condição nenhuma de ser uma pessoa correta, coerente, honesta, amorosa. Porque meu coração nunca foi bom. O meu coração foi transformado pelo Senhor e a partir daí nós podemos colher alguma coisa que preste desse coração, porque ele foi transformado pelo poder de Deus. Então, queridos, nunca se esqueça dessa palavra. Onde você está é uma embaixada do reino de Deus na terra. E uma embaixada do reino de Deus é para promover paz. A embaixada de Deus é para promover aliança. A embaixada do reino de Deus na terra é para promover reconciliação. Onde você está como embaixador de Deus, você precisa de ser um promotor da paz, promotor do amor, promotor da justiça, porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz.
Então, onde você está como representante do reino de Deus nessa terra, você tem o dever, que já foi transformado, é uma árvore frutífera, você precisa então promover o reino de Deus, trazendo para aquele ambiente justiça e paz. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa linda que você representa nessa terra. Nós não somos pouca coisa não, irmãos. Parece loucura, né? Dizer que somos representantes do reino de Deus na terra, né? Talvez você ficar todo maravilhado se você de repente fosse se tornar um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas isso é nada diante do que nós já somos. Isso é nada diante daquilo que nós já somos enquanto súditos do reino de Deus. Por isso nós precisamos aprender a cultura do reino de Deus. Por isso que nós precisamos ler um texto igual esse, né? Olha só, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. O bom homem tira do bom coração, o homem tira do bom coração aquilo que é bom, e o mal do mau coração aquilo que é mal. Então tudo procede do coração do homem. Se Deus não transformar o coração do homem, ele não pode produzir nada bom. E aí nós podemos também ter outros discernimentos. Por exemplo, uma pessoa que te trata muito bem, mas ele é incapaz de tratar bem, por exemplo, o porteiro lá do shopping, o guarda do trânsito. Digamos que ele trata todo mundo bem na comunidade de fé dele, mas quando ele está na estrada dirigindo o carro dele, ele maltrata as pessoas, ele grita, ele xinga o motorista do outro lado porque levou uma fechada. Isso tudo vai revelando para a gente que tipo de coração a gente tem. Como é que nós tratamos aquelas pessoas de qual elas não têm nada para nos oferecer, nada. Ela não vai me fazer um favor, ela não vai me emprestar nada, ela não vai me dar nada, ela não vai me ajudar nada. Como é que eu lido com essa pessoa que não tem poder nenhum de fazer nada por mim? Como eu lido com essa pessoa revela muito o reino de Deus na minha vida. Como é que eu lido com uma pessoa que precisa do meu perdão? Então, vai revelar muito do reino de Deus que está no meu coração. Então, tudo isso nos faz discernir que tipo de árvore nós somos. A nossa relação com os nossos filhos vai mostrar que tipo de árvores nós somos. Será que nós somos o tipo de árvore que acha que dar de comer e um teto é o suficiente para educar um filho? Olha, que tipo de árvore eu sou quando eu acho que comida, bebida e teto é o suficiente para cuidar de alguém? Que tipo de árvore eu sou quando eu entendo que eu só procuro o meu cônjuge quando eu tenho interesses? Fora isso, a gente passa o dia todo calado, como se fosse estranhos dentro de uma casa. Não há diálogo, não há conversa. Que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore eu sou que eu consigo ser bom com as pessoas da rua, mas não consigo ser bom com as pessoas de dentro da minha casa? Que tipo de árvore eu sou quando eu consigo dar um abraço, um sorriso para alguém lá no meu trabalho e quando eu chego em casa a minha cara está fechada com a esposa e com os filhos? Que tipo de árvore eu sou? Isso tudo nos dá discernimento de que tipo de árvore nós somos. Porque a árvore não pode produzir dois tipos de fruto. Ela só pode produzir um tipo de fruto. Então, se eu produzo um fruto dentro da minha casa, que não é nada bom, e produzo um fruto aparentemente bom no meu local de trabalho, está dizendo que essa árvore não é boa. Ela não pode ser boa, porque a boa árvore não produz mau fruto. Então esse tipo de maquiagem nós não podemos carregar enquanto somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Ou seja, nós precisamos de ser o que somos em qualquer lugar, né? Dentro de casa, na rua, no trabalho, no esporte, na igreja, em qualquer lugar. Precisamos ser os mesmos, não podemos ser dúbios, não podemos ter
dupla personalidade, não podemos ter atitudes diferentes num lugar e atitudes diferentes em outro. Quem encontrar com você daqui a 10 anos vai encontrar com você sendo a mesma pessoa, porém mais desenvolvida, mas no trato com as pessoas sendo a mesma pessoa. O cristão tem que melhorar o tempo todo. Quando você conhece uma pessoa, de repente ela era rude, grossa, depois de um certo tempo você começa a ver essa pessoa adocicada, macia, generosa, porque essa pessoa então se enquadrou no reino de Deus e está vivendo de fato os efeitos transformadores do reino de Deus nas nossas vidas. Então, amados, quando nós lemos um texto deste, é um texto para nós refletirmos. É um texto para nós compreendermos, assimilarmos, como sendo norteador para as nossas vidas. E, acima de tudo, ele também traz discernimento para nós. Discernimento. E nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Precisamos de ler um texto desse e fazer uma avaliação. Que tipo de coração eu tenho? Que tipo de fruto eu estou produzindo? Porque as pessoas que estão longe da gente, elas percebem esse fruto. Assim como você está andando num pasto, de repente você vê um pé de manga com mangas maduras, não passa despercebido. Nenhuma fruta boa passa despercebido. Mesmo que você não esteja com vontade naquele momento de comer aquela fruta, você vai pegar algumas e vai levar para casa. Porque aquele que dá bom fruto não passa despercebido. Você vai ser visto, você vai ser tocado, as pessoas vão procurar esse fruto na sua vida, porque é exatamente para isso que fruto serve, é para podermos cooperar uns com os outros. Fala comigo se não é gostoso conversar com uma pessoa mansa, né? Uma pessoa que tem essa produção frutífera da mansidão. Né? Tem coisa melhor? A pessoa tem entrada, a pessoa tem lado, né? A pessoa tem ouvido. Então é muito bom. Isso tudo fala da cultura do reino de Deus. E nós temos tratado isso esse ano, né? A que reino nós pertencemos? Se eu pertenço a esse reino da terra, irmãos, então eu vou viver de acordo com esse reino aqui. Um reino em que o amor de Deus não faz muita diferença no meu coração. Eu vivo de acordo, eu vivo como um animal bruto, irracional. Vivo por instinto. Meu instinto é que vai ditar o que eu tenho que fazer. Agora, como súditos do reino de Deus, não agimos mais por instinto. Agimos agora de acordo com a cultura que temos recebido de Deus. A cultura de paz, a cultura de aliança, a cultura de generosidade. Nós precisamos muito de generosidade, porque a generosidade é que nos liberta, que nos tira do materialismo, que arranca o mamon dos nossos corações, que faz com que a gente deixe de dar mais valor às coisas. Passamos a dar mais valor ao ser do que ao ter, ao possuir. Olhamos para as pessoas com valores morais e não valores de posse, que é mais importante. Então, amados, quando você lê a palavra do Senhor, leia discernindo ela para você, aplicando ela em você. E esta palavra que vai gerar frutificação na sua vida conforme a necessidade do seu coração. Nós temos tudo o que nós precisamos para crescer, para desenvolver, para ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde intelectual, tudo nas Escrituras. Basta a gente compreender aquilo que está lendo. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus te dê muita graça, Deus te guarde, te livra de todo mal, te livra de ciladas, te livra do coronavírus. Se não te livrar do coronavírus, te cure dele, te livra ainda tendo ele, mas sendo liberto dele. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios.
Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como embaixadores do reino do Senhor, nós oramos a Ti, Pai, pedindo ao Senhor mais discernimento enquanto a cultura que já assimilamos do Teu reino. Ó Deus, nos dê mais discernimento para quando lermos a Tua palavra, compreendermos que esta palavra está dizendo conosco, trazendo discernimento aos nossos corações para que nós possamos compreender que tipo de árvore nós somos, se somos árvores boas, se ainda temos sido árvores má. E sendo árvore má, Senhor, que o Teu Espírito possa nos ajudar para que possamos, no nome de Jesus, melhorar os nossos comportamentos. E muitas vezes, Pai, nós precisamos somente ouvir a nossa própria voz. Ouvir a nossa própria voz, porque a nossa voz, ela vai dizer para nós, ela vai dizer para o nosso coração aquilo que está lá dentro, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando nós ouvimos a nossa própria voz, nós vamos entender que tipo de coração nós temos. Pai, nos dê discernimento, nos ajude, porque nós somos carentes da Tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo aqueles que estão nos ouvindo, abençoo aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, e que o Senhor possa, na sua rica misericórdia, continuar, Senhor, transformando pecadores em embaixadores do reino do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus.